Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso Quali Club. Hoje vamos continuar o livro de Risk Management, muita coisa, realmente é um livro bastante denso. E hoje vamos seguir com a gestão de riscos e compliance em organizações de saúde. É um tema bastante amplo, mas que tem muito detalhe importante, que às vezes a gente precisa estar, alguns casos repassando, em outros trazendo. Hoje a gente vai, algumas coisas de hoje a gente vai só relembrar, mas outras a gente vai estar trazendo como uma dica, até para hoje vocês saírem daqui já com uma estratégia de implantação de compliance. Primeiro, para olhar um pouco o contexto brasileiro da gestão de risco, a gente sabe que o compliance é uma das dimensões mais complexas de gerenciamento de risco, porque, além de ser um tema novo, é um tema que, quando a gente fala de risco na área de saúde, a gente está falando de possibilidades de realmente causar dolo, né, em outras pessoas. E isso é um ponto onde a gente tem que ter uma atenção maior. Mas hoje a gente vai tratar de um outro aspecto, que é um aspecto mesmo de compliance, que não apenas a adequação na legislação, mas também o foco em práticas corretas e adequadas para uma empresa de saúde. O cenário hoje no Brasil é o de muita regulação, cada vez mais, né? A gente tem um aumento da busca por regras e formas de controlar. A gente sabe que o Brasil tem bastante legislação, mas na área de saúde isso ainda há espaço para avançar muito na questão de gestão de risco e compliance. Principalmente quando envolve a questão de SUS, só o SUS movimenta mais de 200 bilhões de reais na área de saúde. Então, imagine aí, atendendo mais de 47 milhões de pessoas, as questões de compliance na gestão pública são ainda mais graves, mais complexas, porque é um medicamento que uma pessoa desvia de um posto de saúde, de um hospital, é um prejuízo não somente para o erário público, mas também para o paciente, que era a pessoa que iria precisar daquele medicamento. A gente sabe que, infelizmente, existem pontos bastante complexos e a legislação ela ainda carece de um apoio para alguns tópicos desses. E aí, fora que também temos dificuldades de fiscalização, então questões éticas muito complexas no Brasil. Então, a falha nesse compliance pode gerar problemas milionários. Imagina no SUS, impostos, né, que a gente está brigando muito. Eu mesmo sou um grande defensor da gestão da qualidade na área pública. A área privada ela é uma área que já tem avanços muito grandes e, claro, por ser uma área privada, a questão de governança, né, do olhar do dono, isso já existe. Mas na área pública carece muito desses pontos. Então, só que eu queria trazer um ponto interessante que eu achei no livro, que é a diferença entre compliance e conformidade, né? Que às vezes as pessoas confundem muito. O que é o compliance corporativo? É que eu queria sair um pouco do olhar assistencial, mas trazer vocês para o olhar do negócio, tá? Não é apenas cumprir leis. Quando a gente fala de compliance corporativo, a palavra compliance, ela quer dizer atender, né? Ou seja, cumprir, estar adequado à legislação. Só que, quando a gente fala de compliance corporativo, principalmente no livro da doutora Roberta, ela vai um pouco além de cumprir legislação. É uma abordagem muito mais sistemática, integrada, que envolve toda uma cultura de integridade. E essa palavra integridade tem emergido aí, eu quero que vocês anotem essa palavra, porque é uma palavra que tem se tornado cada vez mais forte
na área de gestão de risco. Eu acredito que pode ser uma evolução a gente começar a falar mais de integridade, ao invés de falar de compliance, de gestão de riscos, porque a palavra integridade ela é mais completa no sentido de que ela não apenas está olhando para a questão da adequação da legislação, mas ela também está trazendo essa ideia de que minha empresa é íntegra, minha empresa ela não é apenas uma empresa que cumpre a legislação, mas é uma empresa que tem ética, uma empresa que se preocupa com as pessoas, com respeito, trabalha com ética. Então, ela acaba, o termo integridade, ele acaba puxando, carregando consigo todos esses aspectos. Então, eu estou vendo como uma tendência para a área de compliance e risco, já anota, então, porque essa palavra integridade ela vai ser provavelmente muito falada nos próximos anos. E aí, a ideia é justamente fazer com que a gente tenha um sistema, uma empresa que proteja os pacientes, os profissionais e a própria instituição. Então, o compliance corporativo, ele não vai, que é um pouco diferente do que a gente já vem falando sobre assistencial, é olhar para o negócio, né? Ou seja, mas você está falando de proteção do pacientes profissionais, mas é muito mais um olhar corporativo, porque ao proteger as pessoas, é claro, nas questões assistenciais, mas também nas questões corporativas, claro, em algum momento eu também, no final, na ponta, eu estou também tratando de cuidar da empresa. Né? Por isso que no complexo corporativo ele acaba sendo um guarda-chuva muito mais amplo para esses aspectos. Então, é como se fosse assim, eu estou olhando para uma governança da empresa, onde eu sei que o meu cuidado, minha assistência com o paciente, com o profissional, ele é uma pontinha de tudo isso, porque não apenas, claro, e não exclusivamente também, o olhar de preservação das pessoas, o respeito às pessoas, óbvio que isso aí para nem dizer que isso é óbvio, mas entendendo que ao negligenciar essas coisas, eu acabo colocando vulnerabilidades na empresa que vão, em algum momento, gerar algum tipo de prejuízo pecuniário, né? Uma ação judicial e essas coisas. Então, nesse sentido, o compliance corporativo ele precisa de uma roupagem mais ampla, e é isso que eu quero trazer hoje para vocês, a partir da leitura do livro. Então, numa definição operacional, ele seria aqui um conjunto de políticas, procedimentos, controles e práticas que garantem que todas as atividades institucionais, sejam elas assistenciais ou administrativas, estejam em conformidade com as leis, com os regulamentos, dentro das normas técnicas e padrões éticos. Eu vejo que é uma coisa mais por isso que o termo integridade ele começa a fazer mais sentido quando a gente começa a entender que eu não estou falando de um único aspecto, cumprir a legislação ou ter segurança do paciente, mas a palavra integridade ela acaba sendo uma palavra-chave para abraçar todos esses conceitos que estão aí. Então, eu peço que vocês estudem cada vez mais sobre isso, porque, como eu falei, é um caminho muito profícuo que está se desenhando aí. E aí, claro, inclui não apenas a prevenção, a detecção e a resposta a possíveis violações. Então, a ideia aqui é que a gente não seja apenas reativo, ou seja, eu vou reagir às questões de compliance, de risco que ocorram, mas que eu também seja capaz de ser preventivo, ou seja, de criar barreiras e medidas que possam evitar que hajam as violações.
tá? E aí alguns casos do tipo muito comuns, né? Às vezes algumas empresas estabelecem políticas com relação a empregar parentes, né? Pessoas que têm algum tipo de relacionamento um com o outro, ou seja numa escala hierárquica ou não, questões de relacionamento fornecedor-cliente, onde você tem ali algum grau de parentesco ou alguma familiaridade, enfim, coisas desse tipo que a gente sabe que podem culminar em alguma espécie de violação. Então, não que não vá acontecer com pessoas que não tenham um relacionamento ou que não tenham algum tipo de amizade, mas diminui muito a probabilidade, né, muito nesse sentido. Então, pensando aqui, né, o que é compliance e o que é conformidade. Tá? Então, vamos pensar primeiro na palavra conformidade. A palavra conformidade ela vai trazer um aspecto do cumprimento dos requisitos específicos. Então, eu vou ter aqui, eu tenho uma determinada legislação, essa legislação ela tem determinados tópicos, esses tópicos vão ser cumpridos, eu preciso estar conforme. Uma determinada norma, como a ONA, ISO, eu tenho ali requisitos que eu tenho que estar conforme. Já no compliance, ele é muito mais amplo. Né? Quando eu falo de compliance, eu vou pensar uma dinâmica mais ampla. É uma postura proativa, então ele vai além. Não é apenas eu verificar que eu estou cumprindo a lei, mas eu tentar ver se, de alguma forma, não existem pontos de vulnerabilidade da minha empresa que gerem ou que tenham potencial para gerar uma violação, um problema de compliance. Né? Então, esse olhar, a exigência desse olhar é, muito mais crítica. Por quê? Porque ao atender um requisito, eu vou olhar lá, a legislação está pedindo que a empresa tenha um núcleo de segurança do paciente. Então, o que é o olhar da conformidade? Bom, a legislação está pedindo que eu tenho que ter um núcleo de segurança do paciente, vamos estabelecer o núcleo de segurança do paciente conforme está previsto na legislação. Isso é conformidade. Mas o compliance mas quais são as vulnerabilidades que estão aqui? Que pontos de atenção, que riscos, e aí a ideia do risco ele acaba sendo bastante aderente nesse momento, que riscos existem ali que não estou dizendo que vai acontecer, mas que o potencial é significativo. Então, o compliance ele é muito mais amplo, não é apenas atender. Eu posso estar atendendo hoje. Hoje pode ser que minha empresa não tenha nenhuma questão de compliance, está tudo certinho, tudo anda direitinho, os pacientes estão sendo bem atendidos, existem protocolos de segurança, tudo está ok. Mas, no meu mapa de riscos, existem pontos onde a possibilidade de uma falha ela é maior do que em outros. É como se eu pudesse criar um mapa de calor onde eu pudesse identificar pontos mais quentes e pontos mais frios, que não significa que estejam ali acontecendo, mas que as chances de falha são maiores. É esse olhar crítico que eu preciso que vocês desenvolvam a partir de agora, tá? Porque daqui para frente a gente vai ter precisa ter esse entendimento e que eu não estou apenas falando de um FEMEA, né? Eu não estou apenas falando de você chegar lá e estabelecer protocolos ou termos de consentimento, papel, burocracia, mas é aquele olhar crítico, é aquela percepção de que, rapaz, aqui pode ter um problema. E aí eu me posicionar de uma forma proativa e antecipar determinadas situações. Então, é muito mais amplo e profundo do que meramente atender requisito. Tá? E esse ponto é importante para a gente
poder entender. E aí entram 4 dimensões para vocês entenderem as pilares de tudo isso que eu estou falando para vocês. Primeiro é o pilar regulatório, óbvio. A gente não vai se furtar e nem vai se afastar e nem vai ficar inventando moda sobre coisas que já existem aí. Eu não vou ficar inventando barreira para coisas que nem a legislação está cobrindo. Né? Então, se a legislação não cobre por algum motivo específico, eu preciso entender por que ela não cobre e eu preciso avaliar se isso realmente é importante. Se é importante, então tudo bem, mas a ideia é que a gente use a legislação como uma bússola, como um norte. Ó, isso aqui já é o mínimo que você tem que cumprir. O que está na Anvisa, na ANS, no Conselho Federal de Medicina, no Corém, no Ministério da Saúde, enfim, nas diversas instâncias que nós temos de regulação no Brasil. Só que isso é uma bússola. Eu posso ter também minhas próprias regulações, eu como hospital, posso criar minhas regras, que não deixam de ser regulações também. Mas quando a legislação ela não é capaz de suprir aquilo ali, e a gente entende que ali tem um ponto quente, um ponto de vulnerabilidade significativa. Então, a partir de segunda-feira, amanhã, vocês têm que chegar no hospital com esse olhar. Mas peraí, isso aqui tem vulnerabilidade, não tem vulnerabilidade? Eu sei que às vezes a gente chega na clínica, no hospital, e acaba sendo engolido pela rotina. Eu entendo a dinâmica de hospital, mas a gente não pode deixar que essa situação ela tome conta do seu olhar, tá? Você tem que aprender a ter um olhar crítico, fazer a rotina, mas você precisa também ter um olhar crítico. Mas espera aí, mas isso aqui pode gerar esse tipo de situação. E aí, claro, como é que você vai resolver? Pode ser um protocolo. Protocolo, gente, é uma regulação interna também. Então, quando você cria um protocolo, você está, no final das contas, você está regulando. Né? A dimensão ética, que aí entram princípios de bioética, código de conduta, e aí entram questões sociais, questões corporativas, questões culturais. A gente tem que entender o meio que a gente está, o bairro que a gente está, a cidade que a gente está. Então, tudo isso, porque o que às vezes funciona num determinado local pode não funcionar em outro, pode ser ofensivo, pode não ser. Então, a gente precisa entender essa dimensão ética. E esses 4 pilares, essas 4 dimensões, elas trabalham em conjunto. Tá? Estou explicando elas separadamente, mas é para vocês entenderem que tudo funciona como uma coisa só. É como se fossem 4 pilares sustentando o prédio, sustentando a casa. A dimensão operacional, que é onde você tem ali a realização da assistência, a gestão dos medicamentos, o controle de infecções, a própria segurança, o fluxo ali, as transferências, a própria gestão do risco assistencial, enfim, toda a dinâmica operacional que está ali naquele entorno, que precisa ser realizada dentro de padrões específicos e que foram calculados e projetados justamente para gerar o melhor resultado. Porque se houver um melhor resultado, é óbvio que é esse que a gente quer buscar. Então a gente revisa o procedimento, a gente revisa o POP, revisa o protocolo. Mas entenda que quando você escreve um POP, quando você escreve um protocolo, ali você já tem a melhor forma que até o momento a gente entendeu ser a ideal para a gente. E por fim, a dimensão financeira. Porque no final das contas, nenhuma empresa vai conseguir se manter em pé no prejuízo. Então, não adianta a gente fazer
o ótimo, se o ótimo é caro. Mas às vezes é melhor fazer o bom, que é um pouco mais em conta, mas que nos previne e nos dá essa segurança de que a gente está cumprindo com o compliance corporativo, que eu estou protegendo a empresa. Tá? Então, esses 4 pilares, gente, eles andam juntos, tá? Eles vão ficar ali trabalhando os 4 em comum. Se um deles fragilizar, o prédio cai. Imagine aqui um prédio com 4 pilares e esses 4 pilares sustentam o prédio. Se eu tirar um, já era. Então, quando vocês forem pensar o programa de compliance da empresa de vocês têm que pensar dentro dessas 4 perspectivas. Atender a legislação, atender a ética, e aí a ética vai variar muito, depende do local onde você está, as questões operacionais e como isso afeta as questões financeiras. E aqui, claro, tem alguns marcos regulatórios brasileiros que nós já comentamos, mas eu queria trazer um novo, que eu acho que eu ainda não comentei aqui, que é a Lei Anticorrupção, que é a Lei 12.846/2013. Essa é uma lei interessante porque ela surge na época da Lava Jato e ela tem um objetivo de fazer com que as empresas elas sejam penalizadas quando elas tentem corromper ou fazer algum tipo de ato ilícito com algum agente público. Então, ele é uma lei que traz uma punição severa para empresas que elas tentam praticar atos ilícitos. Isso é muito comum em licitações. Às vezes, na área pública, existem licitações na área pública. Às vezes, determinada Secretaria de Saúde quer direcionar uma operação de uma UPA ou de um determinado hospital para uma empresa. Então, isso é muito comum, são as chamadas parcerias público-privadas, e isso requer o olhar dessa lei. Então, se sua empresa tem essa, essa operação junto com o governo, então essa é uma lei que você tem que se debruçar e estudar. Tá? Ela vai aplicar às organizações que mantêm contratos com o poder público, né? Se sua empresa não tem, não, o meu hospital, minha clínica não tem nenhum contrato com o gestor público, então nem se preocupe com essa lei. Essa lei você pode não precisa nem você ler ela, não vai ter nenhuma ação contra você. Agora, se você presta serviço para Secretaria de Saúde ou você tem alguma parceria com a prefeitura, ou com o Estado, ou até mesmo com o governo federal, de uma prestação de serviço ou uma venda de equipamentos, aí essa legislação ela cabe, tá? E as sanções são pesadas, pode ser de 1% até 20% do faturamento anual. Imagine, 20% do faturamento anual, estão falando de pelo menos aí 2 meses de faturamento. Né? Então, ou seja, praticamente condenar a empresa à morte, né? A falência. E aí, quais são os principais reguladores? Primeiro, a Anvisa, ela faz o papel da regulação sanitária. Então, apesar da gente não ter relações contratuais, mas existem algumas relações não contratuais que elas podem ser caracterizadas dentro dessa lei, que é o caso da Anvisa. Então, você não pode corromper um agente da Anvisa. Ela tem sua regulação sanitária, então, controle de medicamentos. O mais forte aqui é a farmacovigilância, eu diria, porque a gente sabe que existem medicamentos que são controlados pelo Exército, né, tarja preta, medicamentos, inclusive, que só podem ser, não é nem qualquer receita, tem que ser uma receita amarela, daquela ficha. Então, assim, tem todo um controle por trás, que isso também precisa estar sendo visto. A própria ANS, né, essa regulação dos operadores, prestadores de saúde suplementar,
Então, todos esses. E o CGU, que também está ali fiscalizando as operações com recursos públicos. Então, são órgãos que estão, de alguma forma, verificando e checando se existem ou não situações de corrupção dentro das parcerias com empresas e órgãos públicos. E cuidado, viu, gente? Porque, assim, às vezes você está aqui, você é dono de um hospital, de uma clínica, mas você fornece ou você compra de órgãos públicos, e isso, às vezes, é um funcionário que está lá e que você tem que ter essa garantia de que você está cumprindo com essa legislação e de que você está realmente sendo correto e ético dentro das suas operações. E aí, claro, fraudes e abusos de saúde, se for falar aqui, a lista é grande, tá? Começar pela parte pública, que são as fraudes no INSS, no SUS, perdão. Cobrança de procedimentos não realizados. Nossa, mas tem de monte. Consultas fantasmas, cirurgias fictícias que chegam lá no SUS, majoração de material de procedimento. O cara usou uma equipe, diz que usou três. Enfim, superfaturamento, preços lá em cima, utilização indevida de recurso. E, infelizmente, temos isso aos montes. Nós não temos braço para fiscalizar tudo isso. E aí, claro, como eu falei, eu sou defensor da qualidade na gestão pública. Eu acho que, aos poucos, o governo se movimenta em prol disso. Alguns órgãos já possuem algum tipo de movimento nesse sentido. Existem, por exemplo, órgãos que têm certificado de ISO 37000. A ISO 37001, por exemplo, é uma ISO anti-suborno, muito bom para órgãos públicos. Só que ainda há passos lentos, né? Então temos ainda muito que caminhar, mas está aí, é um problema. Mas a gente fala de SUS, mas existem fraudes também na área privada, tá? Guias fantasmas, mas os planos de saúde, eles têm controle da senha, tal, mas o pessoal inventa, o pessoal bota procedimento que não fez, o pessoal acrescenta material que não usou. Então, assim, na área privada é um pouco mais difícil, mas não significa que não existam, tá? Então, na saúde suplementar, né, que é o que a gente estava falando nesse instante, criação de demanda artificial, não teve. Procedimentos desnecessários, às vezes o cara vai lá para uma consulta boa, mas aí acaba na guia colocando que fez alguma coisa a mais. Manipulação dos códigos, bota os códigos mais caros para poder. Eu já vi casos, né, de clínicas que, por exemplo, uma coisa já vi, mas infelizmente acontece. Por exemplo, ele vai usar uma determinada ampola, só que a ampola, ela, pela dosagem, ela não precisa usar a ampola inteira. Ela, pelo tamanho da pessoa, do corpo, tal, não é a ampola inteira. Sobra uma fração. Aí a pessoa quer reaproveitar isso, gente. Não pode. A ampola é uma ampola por paciente. Ah, mas vai jogar fora? Vai jogar fora. Não tem mais o que fazer. Você não pode aproveitar. Agora vou guardar aqui, vou botar na geladeira. Já, pasmem, eu já vi isso. E quando eu vi, eu falei, cara, não pode. Tem que imediatamente parar com isso aqui. Ah, mas o remédio, ampolas caríssimas, não importa. Tem que ir para o lixo. Uma vez que você utilizou, não precisou usar toda por causa da dosagem, o resto joga fora. Isso também é fraude, tá? A fraude que
A pessoa não sabe o que está fazendo, mas está fazendo, né? O plano está pagando por uma ampola. Então, eu não posso economizar a ampola. O real eu só usei metade da ampola, vou usar outra metade em outro paciente. Esquece isso. Não, não pode, tá? Então, veja que a gente tem as questões de fraudes onde há uma intenção de fraudar mesmo, mas existem também as fraudes que não há intenção de fraudar. A pessoa não estava na intenção de cometer o ato ilícito, mas ela está cometendo. Porque se é uma ampola por paciente, o paciente não usou toda a ampola, não tem problema, mas o resto joga fora, né? Que é a questão do fracionamento indevido de procedimentos, uso de códigos que às vezes paga mais caro, enfim, né? Que às vezes o paciente está assinando a guia, ele nem sabe, né? Ele está assinando a guia ali, ele nem sabe o que significa aquelas coisas ali, né? Eu já vi casos, por exemplo, de empresas de hospitais que tentam prolongar a vida de um paciente terminal para poder ganhar diária, né, de diária de UTI. Então, assim, né, a lista é grande, viu, gente? A lista é grande. E aí, quando eu falo de compliance, é nesse olhar, né? Que pontos de vulnerabilidade eu tenho no meu sistema, eu preciso ter mais atenção. E aí, claro, o impacto financeiro, né, absurdo, bilhões de reais que poderiam estar sendo utilizados para outras coisas, né? As questões sociais também, redução de recursos, de atendimentos que seriam legítimos, são 15 bilhões que são desperdiçados que poderiam estar ajudando no tratamento de coisas que às vezes o SUS não cobre, ou até o plano de saúde. A sinistralidade do plano de saúde, se ela for muito alta, o plano acaba tendo que repassar esse custo para a pessoa que está lhe pagando, né? Então, enfim, é só prejuízo e problema para o sistema de saúde do Brasil. E aí, como é que eu faço então, Danilo? Como é que eu vou estruturar um programa de compliance dentro desse olhar, né, de compliance corporativo, onde eu estou buscando algo amplo, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender é que esse tipo de programa ele é baseado em risco, tá? Então não tem como eu falar de compliance sem falar de risco. Então ele vai precisar avaliar e você vai precisar montar uma estrutura onde você consiga identificar, monitorar e estabelecer métricas para saber se eu tô, como é que está o risco naquele local, naqueles pontos da minha empresa. Então, nesse sentido, você precisa mapear todos os processos e fazer um mapa de risco, pode ser um FEMEA, de todos os processos. Tá? Nesses mapas de risco, que eu sei que muitas vezes a gente olha para riscos onde a pessoa pode se machucar, onde as pessoas podem, de repente, realizar um procedimento errado. Não é esse olhar que você tem que ter a partir de agora. A partir de agora, você tem que ter um olhar um pouco mais amplo. Além dessas coisas que, óbvio, elas precisam estar lá, mas que vulnerabilidades? Aí você tem que buscar um pouco da malícia, tá? Para você poder conseguir fazer um bom mapeamento de compliance corporativo, você vai precisar ter uma malícia e tentar identificar como eu consigo furar o sistema e gerar um benefício próprio. Né? Um exemplo, né? Como é que eu consigo, de repente, numa determinada cirurgia, levar um medicamento desse para casa? Eu digo que eu peço lá, o médico vai lá e pede X ampolas para poder aplicar durante a cirurgia, mas em vez de ele pediu 4, só que ele só usou 3, né? E aí, esse quarto ele colocou no bolso.
como é que eu estou prevenindo? E aí eu vou trazer uma prática positiva de um lugar que eu acho uma coisa simples, que resolve o problema disso. O que ela faz, a farmacêutica? Ó, eu estou te entregando 4 ampolas, beleza? Você tem que me devolver as 4 vazias. Da mesma marca, no mesmo lote, na mesma data de validade de fabricação. Beleza? Beleza, pronto. Resolveu o problema. Porque se ele não usar, como é que ele vai comprovar? Se ele levar 4 e ele trouxer 3 frascos abertos, cadê o 4º frasco? Ah, ele pode trazer de algum outro lugar, mas aí eu não consigo comprovar por causa do lote. E a pessoa confere. Agora sim, tem que ter realmente alguém conferindo. Então, veja que às vezes uma medida simples, nada caro, nada oneroso, mas uma pessoa que vai lá e anota, ó, estou te entregando a substância tal, X ampolas, os lotes são esses, tal, tá aqui, tome. Traga o frasco aberto e vazio para eu ver. E aí ele devolve, volta dado do centro cirúrgico a os frascos abertos. Aqui, ó, isso aqui tá aqui a ampola aberta e ela vai lá, confere tudo certinho, com luva, cara, né, tudo dentro do rigor. E aí ela checa e vê que realmente foi utilizado. Tá vendo? Às vezes são métodos simples, tá, gente? Não é nada que a gente também precise pensar em coisas extremamente complexas. É importante a gente considerar os riscos inerentes de controle e detecção, como esse, por exemplo. Às vezes você pensa que, não, mas é só material indo e voltando. Gente, tem que ter malícia, tem que ter. Tem que ser. E ó, talvez uma melhor forma de vocês identificarem esses riscos seja de vocês fazerem a seguinte pergunta: como é que eu posso burlar o sistema aqui? Né? Olha para aquela prática e pensa uma forma de burlar o sistema. A resposta, se você encontrar a resposta de burlar o sistema, é só agora você vir com o antídoto. Tá, achei uma forma de burlar o sistema. Eu consigo levar uma ampola assim, dessa forma, assim assado. Como é que eu posso agora pensar um método para bloquear essa forma de burlar o sistema? Então, anota isso, é muito importante. Isso não vai achar em livro nenhum. Faça essa pergunta: como eu consigo burlar o sistema? E aí isso vai calibrar seu olhar para um olhar mais crítico em relação a. E vai te dar a malícia que você precisa. Porque na hora que você for tentar pensar uma forma de burlar o sistema, você vai encontrar. Na hora que você encontrar, lá, ó, por aqui dá para a pessoa fazer assim, assim, assado. E aí? E é mesmo, realmente, não tem essa informação. Então, vamos criar um controle? Bora. Vamos fazer uma melhoria? Bora. Então, é onde o seu programa de compliance começa a ficar mais robusto, tá? E aí, claro, uma estrutura mínima de governança para esse programa tem que ter. Num conselho de administração, que são supervisões estratégicas para aprovação das políticas, alguém que tome conta. Aqui, claro, a doutora Roberta ela traz o Chief Compliance Officer, que seria o chefe do setor de compliance, mas às vezes a empresa não tem uma estrutura tão grande que justifique. Aí vocês têm que escolher alguém dentro da empresa que tome conta. Agora, ela precisa ter alguma carga horária, porque ela vai precisar conduzir investigações, ela vai ter que gerenciar o programa, vai ter que reportar isso para a alta direção. Então, existe algum jeito, de alguma forma, essa pessoa tem que ter uma carga horária para poder atuar. Se sua empresa é muito grande, muito pequena e não tem orçamento para poder ter mais uma pessoa, não tem problema. Mas você precisa ter alguém que tenha um pouco mais de liberdade e autonomia para conseguir gerenciar esse programa. E o Comitê de Compliance e Ética, que eu acho ele sensacional.
Já falamos dele aqui outras vezes, né, que eu vou só relembrar isso, mas se vocês não lembram, procura assistir às aulas anteriores, está lá no YouTube. Tem muita coisa, acho que já falei, acho que já fiz uma aula só falando sobre esse comitê, ou se não foi uma aula só sobre ele, mas teve uma que eu lembro muito bem que a gente falou bastante sobre esse comitê. Então, é importante você implementar. Eu sei que ele ainda não é obrigatório. O que é obrigatório são os comitês de ética dos profissionais, comitê de ética médica, comitê de ética de enfermagem, mas eu super recomendo a implantação desse comitê. E aí temos a matriz de risco, né, que, claro, você vai adotar uma metodologia de avaliação, trabalhar em cima da probabilidade, né, que são os pontos que podem acontecer, alguma violação, e o impacto. Tá? Então, aqui você já consegue iniciar uma matriz de risco. Você sabe, Danilo, FEMEA é muito complexo. Tudo bem, você pode começar com uma matrizinha dessa, probabilidade versus impacto, e você começar a fazer a sua gestão de risco. Depois tente evoluir para o FEMEA, porque o FEMEA ele tem 3 dimensões: probabilidade de impacto, mas ele também observa a velocidade com que a gente detecta o problema. Tá? Então, isso é algo que a gente tem que ter também. Mas, para começar, vai no probabilidade de risco, que já está bom demais. Tá? E aí, é claro, é bom vocês fazerem algumas categorizações. Eu gosto de... Se você vê que aquele risco ele é crítico, né? Então você tente fazer alguma ação para poder melhorar ele, né? Se for, pode ser que sejam importantes, né? Riscos de alta e média probabilidade, por exemplo, como irregularidades em compras, em conflitos de interesse. Menor, que são aqueles que têm uma baixa probabilidade ou baixo impacto. Então, esses pontos, isso já vai te dando uma forma de você priorizar e saber onde é que você tem que atacar. Essa classificação ela vai te dar um mapa de calor, ou seja, você vai ver que você vai ter pontos que têm maior vulnerabilidade e outros que você vai encontrar uma menor vulnerabilidade. E aí, claro, dentro do seu programa de compliance, você tem controles internos e procedimentos operacionais. Alguns controles são chamados de controles preventivos, que é aquela primeira linha de defesa. Primeiro, segregação de funções, que evita que um único indivíduo tenha um controle completo. É importante que você não deixe, por exemplo, o setor de compras como uma única pessoa. Só tem um comprador. Só ele faz como. Não é bom. Não é bom. É bom que você tenha alguma coisa do tipo: ele faz a compra, mas quem aprova é outra pessoa. Então dá para você pegar o processo e tentar fracionar ele. Ou pelo menos alguma etapa você tira da mão do cara para que essa etapa seja feita por outrem e ele não tem o domínio total do processo. Mas que imagina, o cara que compra é o cara que verifica o almoxarifado, é ele que aprova, é ele que paga o boleto. Aí, meu amigo, as chances de você ter problemas são grandes. Então, cuidado com funções que têm muita autonomia dentro da empresa. Certo? Essas funções com muita autonomia da empresa, elas são... eu recomendo que você coloque um olhar mais crítico nessas funções que estejam com muito poder. E aqui, 3 áreas que eu acho que são muito críticas e que eu acho que você precisa ter uma lupa também mais aguçada, são essas. Faturamento, porque mexe com o dinheiro. A gente não sabe até que ponto o plano de saúde pode estar, né, conivente ali com a pessoa do seu faturamento. Não sei. Eu aprendi a desconfiar de todo mundo. Então, não sei. Pode ou não pode? Um plano de saúde. Imagine lá um plano de saúde, chega lá e diz assim: não, toma aí 5 e você
tenta passar batida aí numas guias aí. Deixa aí, libera algumas glosas. Não recursa. Ah, me esqueci, me passou, tal. Então tenta assumir com essas glosas. Gente, não faltam oportunidades, como eu falei. Ah, mas não acontece. Ótimo, que bom que não acontece na sua empresa. Mas não tem chance de acontecer? Se você botar uma raposinha ali, não tem chance de acontecer? É essa malícia que eu estou dizendo que vocês têm que ter, tá? Confia desconfiando. Setor de compras, outro problema. Medicamento, farmácia, outro problema. Lidar com muito valor, equipo, centro cirúrgico, tudo isso vocês têm que ter olhar. Consulta, aí já vai diminuindo, né? Exames, aí diminui um pouquinho. Mas essas áreas aí, bota uma lupa triplicada. Locais também que falam de aprovação, onde só uma pessoa aprova. É importante que vocês tenham níveis, camadas de aprovação, por exemplo, porque também não pode burocratizar demais, tá? Tinha uma clínica que todo o pagamento era centralizado em uma pessoa, na verdade, no dono, né? E aí o que acontecia? Às vezes, para comprar uma borracha, um lápis, não conseguia comprar um lápis para a clínica, porque tudo que se comprava tinha que ter três, mas você fazer três cotações para lápis, para borracha, para material de escritório. Quer dizer, assim, uma coisa assim absurda. Né? Coisa, às vezes a clínica queimava uma lâmpada. E não tinha verba para comprar uma lâmpada. Então, cuidado também com o nível de burocratização. Às vezes você pode dizer assim, ó, foi o que eu aconselhei para ela implantou, né, nessa clínica, eles implantaram e está funcionando. Melhorou bastante os problemas, porque ficava tudo pendente. Chegava a ser uma. Cadê a lâmpada? Ah, mas estou esperando. O pessoal lá não aprovou ainda, tem que comprar. Mas é uma lâmpada, gente. Isso aqui custa R$ 3, R$ 4. Mas a gente não consegue comprar. R$ 3 não consegue comprar, não consegue. Então, o que a gente fez? A gente sugeriu que estabelecesse um limite. Ó, até R$ 300, pô, bicho, a empresa não vai acabar por causa de R$ 300. Faz um caixinha pequeno, deixa ali R$ 300 e a pessoa compra para poder fazer, e depois já peça a conta. Pelo amor de Deus, tem coisas que a gente não tem por que ter um controle exacerbado. Então, esse tipo de nível de aprovação, ó, até R$ 300 você pode comprar, o supervisor até X. Agora sim, né, gente? Tudo escrito e colocado na política. POPs também, que podem traduzir orientações, também são importantes. Claro que todo controle que você estabelecer, ele tem que ir para o POP, tá? Não deixe de colocar lá. Alguns controles, esses são os controles preventivos. Vamos agora para os controles detectivos, que são aqueles controles que eu vou utilizar para detectar as situações. Então, eu vou ter um sistema de monitoramento contínuo. Né? Então, por exemplo, câmeras. Agora já se consegue colocar, já tem gente colocando IA nas câmeras. A câmera ela consegue reconhecer uma situação atípica ou antiética pela câmera, e só alarme e tudo mais. Porque você tem sistema de câmera, mas quem fica olhando aquele troço? Ninguém está olhando aquele negócio. Né? Você tem câmera para toda na clínica toda, mas ninguém está olhando. Então não adiantou muita coisa, né? Só é bom que se acontecer, você tem como provar, tá lá. Mas ninguém está olhando. Com a IA, não. Aí você tem já sistemas que você tem a câmera, a IA monitora 100% das câmeras, 100% do tempo. Quando acontece alguma coisa, já dispara um alarme. Então, isso é legal, tá? Auditorias constantes, auditoриas constantes, internas, regulares, de compliance mesmo. Como é que a gente vai auditar isso, Danilo? Você vai pegar os mapas de risco, você vai pegar os CMEAs e vai bater eles nas áreas e ver
se não tem uma nova forma de burlar o sistema. Como eu vou burlar? Como é que eu posso burlar o sistema? Essa é a frase que você tem que te aplicar o tempo inteiro. Como eu posso burlar o sistema? Ah, posso burlar sim, posso burlar assado. Eu falei, opa, então peraí, tem coisa aqui para a gente melhorar, tá? E a auditoria é legal porque ela cria essa dinâmica. Você vai lá de tempos em tempos olhar. É até bom que você reveze. Não vá sempre você para o mesmo lugar, não. Reveze com outras pessoas. Mas essas pessoas têm que ter esse olhar, tá? Um olhar de quem está indo ver formas de burlar o sistema. Indicadores e tendências também é uma outra aspecto importante. Às vezes a forma como você trata os seus dados. E os controles corretivos, que quando acontece, paciência, eu tenho que fazer alguma coisa. São os procedimentos de investigação, due diligence, já falamos aqui sobre eles, e as medidas disciplinares, claro, proporcionais, né? Se forem coisas leves, vamos aplicar medidas leves, mas se forem coisas pesadas, até delegacia tem que rolar. E para a gente finalizar nosso momento aqui de partilha de conhecimento, um checklist, tá, gente? Como é que eu faço, então, Danilo, para montar um programa de compliance sólido, pé no chão, com tranquilidade, sem pressa, sem agonia, tá? Aqui eu montei um plano, eu montei não, né? A própria doutora Roberta traz um plano aqui de 12 meses. Tá? O que ela sugere? Primeira fase, que é nos primeiros 2 meses, é a fase de estruturação inicial. Olha a primeira coisa que ela fala: designar o responsável pelo compliance. Primeira coisa que ela já traz logo no livro é isso. Gente, não posso nem começar um programa de compliance sem dizer o dono. Primeira coisa, você é o responsável. Nem sei como é que vai ser esse programa, mas é você o responsável, tá? E aí algumas características legais que vocês podem pensar que tipo de pessoa seja, teria que ser essa? Tem que ser uma pessoa de extrema índole, de alta confiança, muito crítica e muito sagaz na identificação de potenciais anomalias. Aquela pessoa extremamente em identificar formas de burlar o sistema. Não é? Lembrei aqui agora que tinha algumas empresas, eu não sei se fazem isso agora, mas já tem tempo, empresas que produzem antivírus, pessoal, empresas que fabricam antivírus, elas contratavam hackers para burlar o antivírus, né? Então eles contratavam, pagavam, eram pessoas contratadas para você, ó, eu quero que você fure o meu antivírus. E aí eles ficavam tentando achar forma, todas as formas que eles encontravam se transformava em medida para dentro do antivírus. Então, é nessa mesma lógica, gente. O programa de compliance tem que ser como eu consigo burlar o sistema. É a frase que vocês têm que anotar hoje. Como eu consigo burlar o sistema? O seu programa de compliance tem que estar o tempo inteiro tentando enxergar formas de burlar o sistema. E esse cara, que é o chefe do setor de compliance, tem que ter essa percepção. Como é que isso pode ser burlado e como eu vou montar uma equipe que vai me ajudar nisso, enfim. Logo em seguida, o comitê de compliance não podia ser diferente, é óbvio. Vai buscar o comitê de compliance mesmo. Né? Então, tem que ter, veja, a primeira ação, o chefe do compliance. Segunda ação, o comitê de compliance. Não tem jeito. Então, veja que a primeira coisa deixa eu colocar uma equipe aqui para trabalhar. É a primeira coisa que se faz para implantar um programa de compliance bem sucedido. E aí parte-se para o diagnóstico, que é a avaliação dos riscos. Vamos agora pegar essa galera, o chefe, mas o comitê de compliance, vamos agora fazer uma varredura geral na empresa e montar os mapas de risco, identificar quais são os pontos de calor onde eu tenho que ter uma atenção maior. E aí, identificando e mapeando
todos os processos críticos para que a gente possa estabelecer esse plano de ações. Pronto, feito isso, vamos para a parte fase 2, que é a fase de desenvolvimento. Dura mais 2 meses aí, vai para o mês 3, mês 4. Com todo esse arcabouço, né, dessas análises e tudo mais, esse time já maduro, já um pouco mais maduro, pode fazer elaborar o código de conduta. Se a empresa já tem, pode se revisar, pegar aquela informação e revisar. Criar as políticas, e você veja que agora, na fase 2, eu vou pensar o quê? Agora eu preciso, porque não adianta eu chegar nas pessoas e sair cobrando se eu não tenho documento, porque o documento, a política, ela tem uma força muito grande. Quando eu escrevo uma política e essa política é aprovada pela alta direção, eu posso chegar para o colaborador e dizer assim, meu amigo, não sou eu não, não é Danilo que está pedindo isso, é o diretor, olha aqui, ó, a assinatura dele aqui, tá vendo aqui? A política é dele, não é minha não, você tem que cumprir porque está aqui, é a política da empresa, não é que Danilo acha que é assim, é que a empresa decidiu por isso, então não sou eu nem é você, a gente tem que cumprir o que tem que ser feito. Então isso é bom, porque dá força para, para o programa e para essa equipe, porque não fica aquela coisa achando que, tá vendo aí, Danilo agora quer, já chegou, já quer sentar na janela, né? Já quer dar ordem aqui dentro. Não, não sou eu que estou querendo dar ordem, está aqui escrito, é a empresa que decidiu. É bem diferente, tá? Bem diferente. E aí, claro, na medida que a gente começa a escrever e desenhar a partir do diagnóstico que já foi feito, a gente identificando os pontos de calor, a gente vai trabalhar em cima dos controles internos. Como eu consigo controlar isso? Aí de repente, daí começa a surgir as políticas do tipo, não pode contratar marido e mulher, não pode contratar parente, não pode fazer o fornecedor, tem que ter 3 cotações. Aí essas coisas vão surgindo daí, tá? E, obviamente, desenvolvimento de indicadores. Aí fecha o PDCA. Planejei, escrevi, defini as medidas de controle e como eu vou rodar o PDCA. Aí eu vou para a fase 3, que aí vai mais 2 meses, vou para o mês 5 e 6, que é a fase de implementação. Essa é uma fase mais dolorosa, mas ela não é a pior fase. A pior fase é a última. Essa fase de implementar é a hora de você pegar o que foi colocado no papel e trazer para a prática. Primeiro ponto dessa fase de organização, não adianta você querer treinar a galera sem antes ter treinado a liderança. Eu ainda digo mais. Nessa fase aqui, deixa eu voltar um pouquinho, nessa fase 2, na criação das políticas, desenvolvimento de controles, envolva a liderança. Envolva. Não queira fazer sozinho, não, porque você não vai ter comprometimento. Liderança tem que estar junto. Então, você precisa fazer com que eles participem do processo, tá? E aí você vai capacitar as pessoas, né? Implementar o canal de denúncia, mostrar onde é que ele está, como é que funciona, né? Ensinar as pessoas a utilizar. E aí você começa a monitorar, né? Pronto. Porque já temos equipe, já temos procedimento e já as pessoas já sabem que ele existe. Aí eu vou para a fase 4, que é a fase mais demorada, mais difícil. Vejo que ela dura aí de 7 a 12 meses, né? Porque escrever, gente, é fácil. Botar no papel, todo mundo bota. Mas fazer a coisa realmente acontecer, essa é a parte mais difícil. E aí, operacionalizar isso é que é o desafiador. Nessa hora, você vai ter que fazer auditoria, vai ter que ficar em cima da galera. Não só auditoria programada, mas auditorias esporádicas, sem avisar mesmo, para ver se as pessoas estão fazendo. Com base nisso, fazer os ajustes, porque vai ter ajustes, não tem jeito. Me esqueci, não estava lembrando, tal. Trabalhar uma comunicação forte, para as pessoas não esquecerem. Lembre-se que a rotina engole as pessoas, tá? E constantemente verificar, isso aqui está funcionando mesmo, isso aqui está funcionando mesmo.
tá tranquilo, até que a gente realmente tenha todo o sistema rodando. Isso aí vai levar mais ou menos um ano, né? Estamos falando de 12 meses, né? Sendo que o mais difícil, como eu falei, é o finalzinho, tá? E aí parte para o sistema de monitoramento, tecnologias, business intelligence, audit analysis, algoritmo de detecção de fraude, aí KPIs, percentual de colaboradores treinados, tempo médio de resolução de denúncias, número de violações, enfim, taxa de recorrência, aí, gente, tem muita coisa, tá? Mas o sistema de monitoramento, quanto mais robusto ele for, maiores são as chances de você realmente pegar as coisas, tá? E verificar também padrões de faturamento, reclamações de paciente, mudança de rotatividade, tudo isso aqui são elementos que vocês podem printar na tela aí para que vocês possam buscar na implantação de vocês.